não, porque tá soltando. Tem gente que entra, irmão, eu vou falar. Tá soltando. Vamos mais um culto. Como o Cláudio estava falando aqui, ó, que Deus permite ver para a nossa coisa já. Parece que Deus sabe onde? Me perdoe, irmão. Vendo sessão da tarde. Nós estamos adorando o Senhor ainda assim. Ou então é Deus, né, irmão? Está recebendo adoração. Sabe por quê? É porque Deus ainda não tocou o que Ele tem que tomar. Deus te trouxe hoje. Levanta a mão para receber a profecia, vai. Manda, levanta as duas para receber gostoso, vai. Em nome de Jesus, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Espírito aguarda sobre mim. Levanta a mão para o céu em nome de Jesus. Se Ele não tocou, vai ter que tocar, mas para abrir a visão que tu nunca teve dentro do templo. Quando Ele toma a pancada, e quando ele entra, ele observa o que ele nunca observou. Foi aberto o sentido da visão espiritual. Deixa eu aplicar na tua vida. De repente, tu sofreu um dano, mas fica tranquilo com essa pancada aí. É porque Deus quer que tu entre no tempo diferente, porque Ele está a fim de abrir a tua visão espiritual. Ele diz: eu entrei, olhei, ele perde o filho que está sentado no trono. O que está em questão é o trono. Perdi meu auxílio máximo, que era meu tio que sentava no trono. Aí Deus se revela para ele, sabe como? Eu estou acima daquilo que tu acha que era a solução da tua vida. Eu não estou num trono feito de madeira de cedro. Eu estou em um alto e sublime trono. Deus estava se revelando, sabe como para ele, Ricardo? Independente do que tu perdeu, eu estou acima das tuas necessidades. Dá para tu adorar o Senhor. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou acima daquilo que tu precisa. O que tu precisa é entrar com sensibilidade para entender que o projeto humano foi rasgado, mas está descendo um projeto celestial para a tua vida. Glória a Deus. Esse aqui é exemplo. Ele está sentado, ele olha e vê: o Senhor está morto, sublime. Vi. Vi. E os anjos cantavam como? Santo. Kadosh. 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 É Yahvé Sabaoth. Santo, santo, santo é o Senhor dos. Os anjos se manifestam e ele também vê. E ele vê os anjos dando adoração para Deus. De que forma? Separado e Senhor dos exércitos. Deus está falando em uma linguagem com Isaías: eu não perco batalha porque eu domino todas as coisas. É aberta a sua alma. Cláudio estava falando aqui, estava no fio. Tem gente que sai falando porque não conhece a voz do seu Senhor. Isaías vai dizer no capítulo 1 que o boi conhece a voz do seu possuidor. Depois que ele toma a pancada e tem a sensibilidade, ele tem autoridade para falar que Israel é como um boi sem rumo, que não conhece a voz do seu Senhor. Sabe por que Deus permite chegar dor na nossa vida? Para que a gente esteja mais sensível ao olhar e à audição espiritual. Tu precisa não é questionar, mas é entender o que está acontecendo contigo, porque Deus tem propósito nesse negócio aí. Aleluia. Deus não perde o controle de nada, Zé Luiz. Ele é Senhor por excelência. Ele ouviu 6 anjos batendo asa. 2 cobrindo o rosto, a face. 2 cobrindo o pé e 2 voando. Ele percebe que Deus se manifesta, que vai requerer dele alguma coisa. Ele entende que a
pega, toca nos lábios. Tu está purificado. Vai! Porque tu nunca mais vai contar piada. Porque piada é conto de fada, história da carochinha. Tudo que tu falar, diz a Bíblia, a minha palavra nos seus lábios será verdade. A decepção, a dor, lapida a nossa vida para nós enxergarmos e ouvirmos coisa que nunca nós ouvimos e nem enxergamos. Tu amadurece, tu cresce, tu fica diferente, e quando tu abre a boca nesse dia, Marcelo, o Murtão estava comigo, não consigo mais, botei até no Facebook, não consigo mais, irmão. Essa expressão virou tudo, quebrou tudo. Você foi de menino. Não consigo mais fazer questão do movimento, Alexandre. Aleluia! Não consigo mais. Vai. Não dá para mim mais. Agora pode vir o primeiro festa roda. Não estou falando isso não. Eu dou lugar falando, mas porém não é a prioridade. A prioridade é o amadurecimento espiritual. É a sensibilidade espiritual para ouvir o que Deus fala e enxergar o que Ele me mostra. Olhando para a igreja, não tem como mais ser influenciado pelo movimento. Sabe por quê? Eu enxergo diferente e o meu ouvido está bem apurado para ouvir e falar o que Ele quer. Era isso que Isaías estava fazendo com ele. Aí no capítulo 1 a Bíblia vai dizer que ele tem uma visão. Essa palavra no original quer dizer chazão, enxergar mentalmente, ter uma visão espiritual, receber um oráculo. Ele vai dizer, isso do livro do profeta Isaías começa no capítulo 6, quando ele toma a pancada no ministério, e no capítulo 1 ele começa a escrever, depois de ter experiência, ele vai dizer, eu tive uma visão e vi Israel como um homem só, que do alto da cabeça para os pés eram só feridas, chagas podres que fediam, que não foram untadas com óleos e nem espremidas. Ele está dizendo o seguinte, depois que eu sofri a pancada, depois que eu passei no processo, eu tive a visão real de Israel. Israel está bonito aos olhos de quem não tem visão de Deus, mas Israel é como um corpo ferido, arrebentado, cheio de feridas, cheio de chaga. A visão que ele teve não foi visagem, foi visão, mas ele só começa a enxergar a situação real do povo depois que ele também é ferido lá na alma. E a gente às vezes reclama quando a gente é ferido e não sabe que é Deus botando o projeto dele em prática. A vida do menino muda, ele começa a ter visão. E dentro dessas visões, capítulo 11, verso 1. Eu fiz só essa introdução para tu entender em que estado está Isaías quando ele vai falar no capítulo 11, no verso 1. Está maduro, tomou pancada, está sensível e tem visão de Deus. E a visão que ele tem é o seguinte, capítulo 11, verso 1.